Vamos lá, meus lindinhos e lindinhas, aulinha aí de geografia, abram a apostila na página 114, nós estamos entrando agora no capítulo 9. Vamos lá? Para entender a Terra. Abram aí com a Pro, página 114. A primeira viagem ao redor do mundo. Então, nós vamos falar agora sobre a primeira viagem que se deu ali ao redor do mundo, tá? Primeira. Na antiguidade, pensava-se que a Terra era o astro central do universo e que a Lua, o Sol e os outros astros orbitavam ao redor dela. Então, ali, eles giravam em torno ao redor da Terra. Era isso que se acreditava, tá? Essa ideia, inclusive, persistiu por vários séculos. Muitas pessoas acreditavam que a Terra era redonda e plana. Dessa forma, pensavam que ao navegar, chegariam à beira do mundo e cairiam em um abismo. Mesmo assim, no século... Olha lá, que século que é esse? Isso, 16. Navegadores corajosos realizaram a primeira viagem oceânica com o objetivo de contornar a Terra. Então, olha só. Antigamente, eles pensavam que a Terra era o centro, era o astro que ficava no centro e que o Sol, a Lua e os outros astros orbitavam, né, giravam em torno dela. E isso ficou por vários séculos. Hoje a gente sabe que nós estamos no sistema solar e o astro que é o centro é o Sol e que nós é que giramos em torno dele, tá? Hoje a gente sabe disso. E antigamente também eles pensavam que a Terra era plana, tá bom? Ela era redonda, mas que ela era plana. E que aí as pessoas iam, se eles navegassem por muito tempo, eles chegariam até a beirada da Terra e cairiam. Tá bom? Chegavam ao fim dela. Eles acreditavam nisso, tá? E mesmo com essa crença, e hoje a gente sabe que a Terra não é plana. Ela é redonda, mas ela é uma circunferência, tá bom? Não é plana, tá? Então, assim, hoje a gente sabe disso. Mas mesmo com esse pensamento que eles tinham de que a Terra era redonda, mas plana, achatada, então o que acontecia? Eles achavam isso e que se eles chegassem na beirada eles iam cair. Mesmo com esse pensamento, alguns navegadores corajosos, eles falaram, não, a gente vai contornar a Terra, tá? Mesmo que a gente chegue lá e caia, né? Com essa teoria que eles acreditavam, era isso que ia acontecer, certo? Em 1519, a Espanha organizou uma expedição da qual participaram inicialmente 234 marinheiros, distribuídos em 5 embarcações. Grande parte da viagem foi comandada pelo português Fernão de Magalhães, que morreu nas Filipinas durante um combate com os povos nativos. Após a morte de Magalhães, Sebastião Elcano tornou-se o líder do grupo. 3 anos depois da partida, apenas 18 sobreviventes retornaram à Espanha a bordo do navio Vitória, que havia pertencido a Fernão de Magalhães. Então, olha só, de 234 que era no começo, apenas 18 sobreviveram e voltaram em um navio, que era o navio de Fernão de Magalhães, que não tinha sobrevivido também, né? Que Sebastião Elcano tinha ficado no lugar dele. Essa foi uma das principais viagens realizadas do século XVI, pois ela resultou em importantes descobertas a respeito do nosso planeta. Nessa mesma época, navegadores portugueses chegaram ao Brasil. Então, vamos lá. Pessoal, página 115, trocando ideias. Em sua opinião, quais novos conhecimentos referentes à Terra foram descobertos nessa viagem? O que você pensa? Escreva aí, tá bom? É sua resposta. Na sua opinião, o que você acha que de novos conhecimentos que essas navegações trouxeram a respeito ali da Terra? Então, vamos lá. Vamos conversar agora sobre. Veja no mapa a seguir o trajeto da expedição comandada por Fernão de Magalhães e Sebastião Elcano. Então, começou ali com Fernão de Magalhães e seus 234 ali marinheiros, né? Foram 234 no começo e terminou com 18. E não era Fernão de Magalhães mais que conduzia essas expedições, e sim Sebastião Elcano, né? Que Fernão de Magalhães morreu ali numa disputa nas Filipinas com os povos nativos
e Sebastião Elcano tomou o seu lugar e continuou ali com as expedições e retornou ali para a Espanha, né, apenas com 18 marinheiros, que foram os que sobreviveram das expedições, né? Eram 5 navios, voltou um navio só, né? Então, olha só, eles descobriram muitas coisas com essa primeira viagem, certo? Vamos ver ali, conversar um pouco sobre o que eles descobriram. Olha só o trajeto que eles fizeram para contornar a Terra. Vocês viram? Olha só. Toda essa linha aí começou com Fernão de Magalhães, aí mudou a cor porque daí já era com Sebastião Elcano, mas era a mesma viagem, a mesma expedição. Só mudou ali quem estava conduzindo, tá bom? Certo? Vamos lá. 1. Considerando que Fernão de Magalhães realizou a primeira viagem em volta da Terra, você acha que naquela época os navegadores contavam com datas, com mapas detalhados como o anterior para guiá-los aos lugares onde chegaram? E aí, pessoal? Era a primeira viagem que eles estavam fazendo, certo? Em volta da Terra. Vocês acham que naquela época os navegadores tinham um mapa detalhado para poder guiá-los? O que vocês acham? Não havia mapa mundi. Por que não havia mapa mundi? Porque aquela era a primeira viagem. Era naquela viagem que eles estavam conhecendo. Eles não tinham feito nenhuma viagem antes. Como é que eles iam fazer um mapa mundi? Como é que eles iam desenhar os continentes? Eles não tinham nem visitado esses continentes, eles não sabiam nem a forma desses continentes, eles não sabiam nada sobre. Então, foi nessa primeira viagem que esse primeiro conhecimento foi adquirido, certo? Então, não tinha como ser feito mapa mundi, porque eles não tinham feito essas viagens exploratórias, né? Para explorar, para ver como que era. Depois dessas viagens exploratórias é que foram elaborados os primeiros mapas, tá bom? Certo? Então, a partir dessas viagens, como as que foram comandadas por Fernão de Magalhães e em seguida por Sebastião Elcano, né, que deu continuidade, foi a partir dessas viagens que eles conseguiram elaborar os primeiros mapas, né? Que são essas viagens exploratórias, que são essas viagens que exploraram os continentes, tá? Que eles não haviam feito ainda. Então, como era a primeira, não tinha como eles terem um mapa, tá bom? Porque foi a partir delas que eles criaram esses mapas detalhados, né? Depois de terem feito as viagens. Então, escrevam aí, tá? Escrevam, parem o vídeo para escrever bonitinho, porque tudo isso aí é conteúdo, tá bom? Vocês precisam ter o livro completo, senão vocês não vão ter o conteúdo completo, tá? Número 2. Em quais oceanos a esquadra de Magalhães navegou? Então, a esquadra de Magalhães, mesmo que depois foi Sebastião Elcano que tomou conta, ainda era a esquadra de Magalhães, que foi ele que deu início ali, né? Quais foram os oceanos que eles passaram? Olha lá, tá escrito aí, olhando no mapa de vocês, tem o nome dos oceanos, olha só os oceanos que eles passaram. Olha lá, o Oceano Pacífico, certo? Eles passaram também pelo Oceano Atlântico e passaram ali, ó, pelo Oceano Índico, certo? Então, eles passaram ali pelo Atlântico, pelo Pacífico, pelo Atlântico e pelo Índico. Tá bom? Então, escrevam aí, tá? Vamos lá? Número 3. Os viajantes estiveram em quais continentes? Quais foram os continentes que eles tiveram? Que eles conseguiram passar? Olha ali, passaram pela América do Sul. Estão vendo? Que é onde fica ali, olha ali, o Brasil, olha lá. Passaram pela América do Sul, né? Depois eles foram ali, ó, eles passaram também pela Ásia, passaram pela África, estão vendo aí, estão olhando, estão acompanhando com a Pro, passaram ali pela África. Depois eles passaram também pela Oceania, que é esse continente pequenininho aqui, ó, passaram pela Oceania. E depois eles retornaram para a Europa, né? Porque eles foram ali para a Espanha. Então, depois eles retornaram para a Europa, tá bom? Então, eles passaram pela América do Sul, pela Ásia, pela África, pela Oceania e retornaram para a Europa,
tá bom? Então eles passaram por todos esses continentes. Vamos lá? E aí na número 4 tá pedindo para vocês localizarem no globo escolar os locais que essa navegação passou, né? Os navegantes passaram. Então se vocês tiverem um globo aí, e se vocês quiserem colocar também na internet globo e tal, vocês vão conseguir ver no globo terrestre os locais que eles passaram, tá bom? Muito bem, vamos continuar? Página 116. Se precisarem, pausem o vídeo para escrever tudo bem completinho, tá bom? Uma viagem além da Terra. Olha só. Conhecidas como grandes navegações, as viagens oceânicas realizadas entre os séculos XV e XVII tinham o objetivo de desbravar mares que ainda não haviam sido navegados. Então, de descobrir mares, não tinham nem sido navegados, foi a primeira, né? As grandes navegações foram as primeiras viagens ali. Embora elas tenham sido fundamentais para o conhecimento da superfície terrestre, o ser humano foi além, ampliando cada vez mais seu entendimento acerca do planeta em que vivemos. Então, além dessas grandes navegações que fizeram essas primeiras viagens para saber como que era a superfície da Terra, para descobrir como é que era, para desbravar mares que nunca tinham sido conhecidos, para outros continentes que nunca tinham sido conhecidos também. Além disso, ainda o ser humano foi além para entender o planeta que a gente vive. Nos anos 1960, os Estados Unidos e a então chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era a URSS, travaram uma intensa disputa pela produção de armamentos mais potentes e capazes de alcançar distâncias maiores caso houvesse uma guerra entre esses dois países. Então, os Estados Unidos e a URSS, ali, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles travavam uma disputa ali, ó, acirrada sobre armamento, né? Qual que era o melhor, que tinha os melhores armamentos, que alcançavam maiores distâncias, né? Mais potentes. Caso houvesse uma guerra entre os dois países, eles se sairiam para ver quem se sairia melhor. Ambos entendiam que quanto mais conhecessem a respeito do território do outro, mais eficientemente poderiam atacá-lo. Então, quem conhecesse melhor o território um do outro poderia atacar de forma mais eficiente, porque conhecia. Com base nessa ideia, foram inventados os satélites e as naves espaciais, com o intuito de conhecer o território do país um do outro, né? A URSS largou na frente na corrida armamentista. Em 12 de abril de 1961, pela primeira vez, um ser humano pôde ver a Terra a partir do espaço. Olha só! Então, além das navegações pelo mar, para descobrir como que era a Terra, o ser humano foi além e eles foram para o espaço, para ver a Terra do espaço. Olha lá! O cosmonauta soviético Yuri Gagarin, que viveu de 1934 até 1968, escolhido para essa fantástica missão, foi enviado a bordo da nave espacial Vostok I para circundar a Terra. Circundar, o que é circundar? Isso, passar ao redor ali da Terra. Ele esteve em órbita, ficou em torno da Terra ali durante 108 minutos, a uma altura de 315 km e com velocidade aproximada de 28 mil km por hora. Gagarin constatou que a Terra é redonda e disse a famosa frase: a Terra é azul. Então olha lá, vocês podem ver, ó, o Yuri Gagarin, foi feito até um selo em homenagem dele, porque foi uma coisa histórica. Foi a primeira viagem do homem para o espaço, foi a primeira vez que o homem conseguiu ver a Terra do espaço. Olha lá, olha a cápsula em que Yuri Gagarin foi para o espaço, olha lá, ó, a Vostok I, olha lá. E o painel de instrumentos do voo dessa espaçonave, olha lá. Estão vendo aí? Olha que legal. Pessoal, a URSS, que é essa União da República Socialista Soviética, ela não existe mais, tá bom? E os países que faziam parte se tornaram independentes. E a Rússia é o mais importante desses países, tá bom? Ficou conhecido como o mais importante deles, tá? Mas não existe mais essa junção desses países, tá bom? Só para vocês saberem. Muito bem.
página 117. Vamos fazer aí com a Pro? Então, depois que a gente viu essas grandes navegações, ele, né, com Fernão de Magalhães e Sebastião Elcano, que ficou depois no lugar dele, depois de sua morte, e de Yuri Gagarin, que foi essa viagem ao espaço, vamos conversar sobre isso e vamos responder aí, tá bom? Vocês vão fazer junto com a Pro, tá? Página 117. Observe a seguir a trajetória de Yuri Gagarin enquanto esteve em órbita ao redor da Terra e o tempo de duração da viagem. Olha só, viram só? Ele ficou no total 108 minutos, lembra que a Pro falou para vocês? E olha lá como que ele fez, olha lá por onde ele passou. Ele passou por todos os continentes, indo por todos os lugares ali, vocês viram? Ele foi pelos oceanos, ele passou por cima ali, né, dos oceanos, não foi pelos oceanos, mas conseguiu passar por cima ali, né, do espaço. Vamos lá. Quais são as diferenças e as semelhanças entre as viagens feitas por Yuri Gagarin e Fernão de Magalhães? Então, pessoal, olhem lá. Se vocês quiserem até voltar para olhar a de Fernão de Magalhães, vão ali na página 115 e olhem. E olhem também aí na página 117 como foi colocada a viagem de Yuri Gagarin. Quais são as semelhanças e as diferenças? Vamos lá? Olha só, quais foram as diferenças? Vamos colocar primeiro porque elas são as mais gritantes. O tempo de viagem, certo? Ali de Yuri Gagarin, eles fizeram a viagem, ele fez em 108 minutos, né? Foi muito diferente. Então, o tempo da viagem foi diferente ali para Fernão de Magalhães, né? E foi diferente para Yuri Gagarin, tá bom? Vamos lá? E também a forma como a viagem foi feita. Então, o tempo da viagem, que foi diferente, e a forma como a viagem foi feita. Porque Yuri Gagarin fez essa viagem pelo espaço, né? Ele orbitou ali a Terra, então ele viu de cima a Terra ali. E enquanto Fernão de Magalhães, as esquadras dele foram pela água, né? Então tem essa diferença ali, certo? E também os meios de transportes, né, foram utilizados, a tecnologia que foi utilizada também era muito diferente, né? E, pessoal, qual que era alguma semelhança? A vontade de conhecer, né, de descobrir como que é, certo? Os territórios aí, né? E também foi bem parecido ali, né? Porque eles passaram ali, ó, os primeiros ali foi parecido, né? Porque ele contornou ali, não foi uma viagem, foi contornando ali. No caso de Fernão de Magalhães, ele também contornou, né? Ali também os continentes, né? Então tem essa semelhança aí também, tá? Escreveram direitinho? Vamos continuar? Número 2. Em qual visão os navegadores visualizaram os lugares pelos quais passaram? Pessoal, os navegadores, qual era a visão que eles tinham nos lugares que eles passavam? Quando eles navegavam, os viajantes viam como? O quê? O que estava à sua frente. Eles tinham uma visão frontal. O que é frontal? Do que está à frente. O que os olhos podiam ver. Tá bom? Só o que estava à frente ali dos seus próprios olhos. Nada para baixo, não, é na frente, tá? Uma visão frontal que a gente chama, tá bom? E na número 3, em qual visão Yuri Gagarin viu a Terra? Ele viu o quê? De cima para baixo, uma visão vertical, tá? De cima para baixo. E também uma visão oblíqua, conforme ele ia passando, ele ia vendo. Oblíqua é essa visão mais diagonal, certo? Então ele via daqui para lá, ele via para baixo, tá bom? Diferente dos outros navegantes que viam só frontal, só o que estava à sua frente, tá bom? Então escrevam aí, ó. Vamos lá. 4. Em sua opinião, qual deles teve uma visualização melhor da Terra? Foi Fernão de Magalhães e sua esquadra, que viu só a frontal, né, o que estava à sua frente,
Ou Yuri Gagarin, que viu vertical, né, de baixo para cima, e também oblíqua, que é mais na diagonal, né? Via tudo ali. Qual que vocês acham que conseguiu ter uma melhor visualização? Claro que Yuri Gagarin, né? Porque ele viu a Terra, a superfície da Terra de uma forma mais ampla, mais completa. Ele viu a partir da atmosfera, tá bom? Os viajantes, eles viam só as partes que eles chegavam, ali os locais que eles passavam, de forma fragmentada. Eles viam só partes, né? Só no limite do que os olhos alcançavam, certo? Então vamos lá. 5. Se Magalhães e Gagarin resolvessem fazer um mapa da Terra, qual deles conseguiria representá-la mais corretamente? E por quê? Então, se Yuri Gagarin e se Fernão de Magalhães fossem convidados para fazer um mapa, qual seria um mapa que teria uma representação mais fiel, mais correta? Claro que Yuri Gagarin. Por quê? Porque ele conseguiu observar de uma forma extrema a superfície da Terra e ele conseguiu ter uma visão mais ampla, certo? Da Terra. Então ele conseguiria fazer um mapa melhor para representá-la, certo? Então vamos lá, página 118. Você sabia? A esfera terrestre no papel plano, olha só, plano, tá bom? Igual papel, plano. A mais antiga representação da Terra em forma de globo foi feita pelo cartógrafo alemão Martin Berghan, 1459 até 1507 ele viveu. Entre os anos de 1490 a 1492 foi quando ele fez isso daí, tá? Esse trabalho ficou conhecido como Globo Terrestre de Nuremberg. O mapa mundi, chamado também de planisfério, foi criado na mesma época, possibilitando a visualização da superfície da Terra e a localização de diferentes pontos do planeta. Então, a esfera, né, que é o formato ali da Terra, certo? Que é uma esfera, ela foi representada num papel plano, tá bom? Primeiro, como esfera, ela foi feita por esse Martin aí, que era um cartógrafo alemão, e depois o mapa mundi ele foi feito a partir dessa esfera, que era mais fiel ao formato da Terra. Foi criado o planisfério, que é esfera no papel plano, tá bom? Então, planisfério é nada mais nada menos do que a esfera, né, que é o globo terrestre, feito no papel plano, tá bom? Por isso, planisfério, tá? Vamos lá, olha só. Olhem aí na apostila de vocês o globo, né, que é a esfera, e olhem ali o planisfério e a divisão ali dos continentes. Estão vendo, ó? Tá bem divididinho aí. 5. No que se refere à forma, qual é a diferença básica entre o globo terrestre e o planisfério? O que ambos representam? Então vamos responder a primeira ali, ó. No que se refere à forma, qual a diferença básica entre o globo terrestre e o planisfério? O globo terrestre, no globo terrestre, a Terra ela é representada em um formato esférico, de esfera, que é mais próximo à realidade, certo? E no planisfério, como o próprio nome já diz, que a Pro já explicou, o planeta é representado em forma plana, com distorções. Ambos representam os continentes, as ilhas e os oceanos da Terra, tá? Então, assim, a esfera ela é mais fiel à realidade. Quando eu coloco para o papel plano, eu tenho umas certas distorções, né? Porque é como se eu pegasse uma laranja e eu cortasse e eu rasgasse ela e ela de esfera vira um papel plano. Lógico que vai ter diferença, não vai ficar igual, certo? Entenderam? Então, só para vocês entenderem um pouquinho do que era essa questão da esfera que é o globo terrestre, e o planisfério, né, que é nesse papel plano. Então, para a gente entender um pouquinho as diferenças de como a Terra é representada, tanto na esfera como no papel plano, que é o planisfério.
tá bom? Nas próximas aulas nós vamos conversar mais sobre isso, tá bom? Então essa foi a nossa aula de geografia de hoje, meus amores. Um super beijo para vocês e até a próxima aula.